pessoal, estamos aqui para o episódio de número 0 do Rebelião Empreendedora. E antes de apresentar os convidados super especiais do programa, eu preciso explicar para vocês da onde surgiu o nome Rebelião Empreendedora. Tudo começou de uma mentoria do Joel J, onde ele apresentou para a gente os arquétipos de Jung. E um desses arquétipos era o arquétipo do rebelde, com o qual eu me identifiquei demais, porque uma das coisas que eu mais ouvia quando eu era principalmente mais jovem, adolescente, hoje um pouco menos, mas ainda escuto, é que eu sou um cara muito rebelde. E eu sempre neguei esse rótulo de rebelde, mas quando eu vi que isso era um arquétipo e eu me identifiquei com ele, eu resolvi assumir o arquétipo para mim e fui pesquisar, de fato, me aprofundar sobre o que era ser rebelde. E ser rebelde nada mais é do que querer desafiar o status quo. E o status quo não precisa ser um status quo da sociedade, pode ser o seu pessoal. E era justamente isso que eu fazia. Sempre que eu me encontrava em uma situação em que eu não aceitava, eu procurava reverter de alguma forma. Eu nunca aceitei as coisas sem questionar, sem perguntar por quê. E era justamente isso que fazia com que eu fosse chamado de rebelde. E daí eu entendi que naquele momento eu utilizei o empreendedorismo justamente para quebrar um status quo. Eu era funcionário público, eu pedi as contas, fui chamado de rebelde, obviamente, mas eu saí porque eu não acreditava nas coisas que eu fazia, eu não acreditava nas coisas que eu vendia. Então eu encontrei no empreendedorismo uma ferramenta para eu viver das minhas próprias regras, princípios e valores. E foi daí que surgiu o termo rebeldia empreendedora. E quando a gente junta vários rebeldes, a gente tem uma rebelião, e é justamente esse o nome do programa. Então eu vou trazer vários rebeldes aqui para a gente conversar sobre vida, sobre trajetória, sobre desafios e sobre empreendedorismo. Então eu queria deixar esse nome aqui para vocês, explicar de onde que ele veio, porque eu acho que isso é muito importante. Mas agora, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados. Mas antes deles se apresentarem, eu quero explicar o porquê que eles são os convidados iniciais aqui do nosso programa. Eu sou um cara que eu aprendi a ter gratidão às pessoas que abrem portas pra gente, e esses dois convidados, no momento em que eu mais precisava resolver um problema lá dos clubes de negócios, eu precisava encontrar um espaço, eu bati na porta deles, eles sem me conhecer, abriram a porta para mim, eu apresentei o projeto, fui super bem recebido. Não foi só uma parceria comercial que a gente firmou ali, começou a firmar naquele momento, mas foi uma amizade mesmo. Sabe quando o santo bate? Foi muito além dos negócios em si. E eu sou muito grato a essas duas pessoas, porque eles continuam ajudando, a gente continua trocando uma ideia. E eu queria desejar as boas-vindas para a Rose e para o Jorge. E eu gostaria que vocês se apresentassem aqui para a turma. Vamos começar pela Rose, certo? Claro. Então, Rose, se apresente para a galera. Fala um pouquinho sobre você, conta um pouquinho aí da tua trajetória aí pra gente. A rebelde Rose, né? Tardei um pouquinho para virar rebelde, mas antes tarde do que nunca. Existe Com sempre certeza. o momento certo desse status quo que você comentou, né? A Rose Hatid, ela é mãe, 2 filhos, casada, juntada já há 35 anos com o Eduardo, meu marido, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito companheira. E eu tive, assim, uma trajetória totalmente diferente do que eu faço hoje. Aquela criação de você vai estudar, fazer uma faculdade e trabalhar numa empresa e se aposentar lá, né? Então, eu cresci nesse meio, né? E as coisas, elas vão se moldando muito por conta da personalidade que a gente tem, do que a gente vai assumindo, enfim. Eu acho que faz parte da nossa jornada, né? Eu acho que essa nossa vontade, esse querer. Então, hoje eu me tornei uma empreendedora, mas assim, a gente no meio do caminho, a gente vai contando um pouquinho da história, né, Jorge, que aconteceu, que foi uma história do meu empreendedorismo, a minha rebelião, ela se tornou muito real pós conhecer o Jorge, que já tem uma caminhada aí de quase 15 anos, né? Muito bom. E é isso, aí depois a gente vai se alinhando. Perfeito, perfeito. Jorge, vamos lá, se apresenta aí pra galera. Guilherme, eu estou bem contente de estar aqui. Realmente é uma amizade que a gente tem aqui, a gente conversa de tudo, mas eu sempre fui muito certinho.
Tava louco pra participar de uma rebelião. Chegou a hora aqui. Legal. De cabelo branco, barba Simbora. branca, vamos participar da rebelião. Chegou a hora aqui. Mas no sentido da rebeldia, eu lembro de um episódio. Eu sou administrador de empresas. Eu comecei minha jornada numa empresa familiar. E em determinado momento eu achei que meu papel já estava cumprido. E fui procurar o que fazer. Com harmonia, os donos da empresa eram meu pai e meu tio. Mas já tinham mais irmãos, primos chegando, eu já achei que eu era o mais velho de todos, já tinha ficado algum tempo aqui, acho que eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Fui procurar o que fazer, de verdade, espírito aberto. Feira de franquia, queria abrir uma academia, mas meu pai tinha uma empresinha abandonada, que ele falou, puta, antes de você sair, vai lá e fecha a empresa para mim. Quando eu fui fechar, eu falei, puta, acho que nesse negócio tem samba. E me envolvi com essa empresa, fiquei com ela quase 20 anos, que acabei vendendo. E um dos episódios dessa empresa, no comecinho, eu também estava aprendendo naquela jornada inicial. Um dia era uma equipe pequena, o escritório era em São Paulo, o pessoal se reuniu, Jorge, precisamos falar com você. A gente tá muito... Você muda muito, cara. Você muda muito. Aí eu ouvi todo mundo, eu falei, tá bom, gente, uma coisa eu não vou mudar. O quê? Isso. Eu vou mudar sempre. A gente precisa buscar o caminho. Meu papel aqui é achar os novos caminhos. É o lado da rebeldia do empreendedor. Se a gente fica muito certinho, precisa dessas pessoas dentro da organização, da equipe, que conduzem, que deixam o guarda-reio. Mas a veia do empreendedor traz essa rebeldia. A formação em administração ajuda muito nisso. A gente cria alguns parâmetros de como poder orientar... gerir equipe. Eu acho que essa é a grande diferença do negócio que vai bem ou não vai bem, de ter uma equipe coesa, e a gente tem momentos de decisão que são antagônicos, mas quando a gente chega numa decisão e toma e todo mundo abraça, olha, mesmo que eu não pense assim, vamos tocar em frente, acho que essa é o grande desafio que a gente tem que ter. Em casa, em família também, né, a gente tem que ter essas reuniões de consenso. Às vezes as histórias fazem a gente tomar outros caminhos, mas esse pano de fundo da rebeldia, de tentar olhar o passo seguinte, de tentar perceber a novidade e de envolver todo mundo nessa ideia, que é isso que move, né? Senão a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente pode ter um negócio... Eu adoro banca de jornal, então não vou falar sem demérito nenhum. Quero mais tranquilidade, vou abrir a banca de jornal, não tem muito margem para empreender ali, né? Nessa linha, eu acho interessante participar como o número 0 da Rebelião Empreendedora. Obrigado, Gui. Legal. Sejam bem-vindos e vamos lá, vamos trocar uma ideia. Você falou sobre um ponto, né, do empreendedor, da rebeldia e tudo mais. Guilherme, eu acho que todo negócio ele surge de uma insatisfação. Todo negócio. Seja insatisfação com um mau atendimento. Quantos negócios surgem? Poxa, eu sou mal atendido quando eu preciso desse serviço. A pessoa vai lá e ela cria um negócio. Ou às vezes é uma insatisfação pessoal da vida dela. Então ela pega assim, poxa, eu nasci com uma condição financeira, eu quero alcançar alguma coisa. Muitas vezes ela não enxerga uma oportunidade dentro do mercado de trabalho, ela fala, vou empreender e vou fazer. Então e tem um adendo, eu acho, né? Acho que empreender no Brasil também é um ato de rebeldia já por si só, porque o empreendedor no Brasil ele é extremamente mal visto, mal rotulado, como o patrão que é ruim, como alguém que ferra a sociedade, e não é. Porque as pessoas, a gente tende a achar que o empreendedor é aquele cara que faz lobby com político, né? A gente olha essas pessoas que conseguiram conquistar e galgar uma boa posição financeira por conta disso, mas a verdade é que a grande maioria, a esmagadora maioria dos empreendedores são os pequenos empreendedores, que às vezes estão ainda no MEI, que fatura 5, 6 mil reais por mês, ou que fatura um pouco, que nem tem equipe, que é a empresa. Então, assim, essa pessoa ela quer muito, de verdade, desafiar o status quo da vida dela também, né? Então, foi daí que surgiu toda essa questão da rebeldia. E que legal que você está vendo dessa forma, assim, eu acho que a rebeldia, ela também é mal vista, né? E quando eu falei desse nome, tem gente que, nossa, que legal, e tem gente que fala assim, mas não é um nome meio agressivo? Quebra tudo. E tem lá, né, que é do rock and roll, que eu gosto, né? Eu acho que é isso. Então tem a minha personalidade aqui, mas eu acho que todo mundo, se quiser empreender, tem que ter um quezinho de rebelde. E não é sair quebrando tudo, né?
História, quando eu fui estudar a questão da rebeldia, vocês sabem quem foram considerados ali, onde começou um movimento rebelde? Foi o movimento de paz e amor lá dos hippies. Eles eram contra a guerra do Vietnã e tal, eles começaram a protestar falando do paz e amor. Então, assim, só depois, lá nos anos 90, que a gente teve o movimento punk, que aí aquilo ali rotulou os rebeldes como alguém que quebra tudo, e não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Tá, mas vamos... Fala, Rose. Deixa eu falar um pouquinho aqui, eu vou sair um pouquinho da sua Pode estatística, sair. né? Que você falou assim, às vezes vem de uma insatisfação, né? E acontece mesmo. Até na época que eu tinha as crianças pequenas, a gente pensou em abrir uma loja de brinquedos, porque a gente falava, ai, nossa, é tão caro o brinquedo, né? Vamos abrir uma loja. Até a gente pensou numa sociedade com o próprio Dargan na época, que o Jorge conhece. Mas por que eu falei isso de sair um pouco da sua estatística, né? Que você falou que as pessoas ficam insatisfeitas e vão lá empreender. Na verdade, eu comecei a empreender e não foi por uma insatisfação. E ontem, lá no clube, né? Tava tendo no clube do Movimento Empreendedor, que eu participo, onde você é um fundador, o Beto, né? Falando sobre a boa sorte, né? Que a sorte, ela é muito... ocasional, né? Por ocasião, mas a boa sorte você tem que cutucar algumas coisas, enfim, é ali que vão aparecer as reais oportunidades, né? Então, a minha jornada de empreendedorismo, na verdade, veio com a boa sorte, eu acredito, sabe? Porque, assim, quando a gente vai procurar entender, você se esforça, você vai fazer tomar conhecimento das coisas, e aquilo lá que te leva para um caminho. E foi quando eu iniciei a empreender, foi quando eu conheci o Jorge, entendeu? Na verdade, a gente tem uma história onde eu era funcionária dessa empresa que ele falou que teve quase 20 anos. E aí, a empresa, ela teve um final muito feliz, né? Enfim, ela teve aquela história do filho que nasce, cresce e caminha sozinho. Depois ele pode até contar um pouco melhor a história. Legal. E nessa jornada foi onde a gente se conheceu. Eu era funcionária, né, na época da empresa. E quando teve esse crescimento, né, que a empresa teve seguir sozinho, ficou maior de idade, foi quando eu me identifiquei. Eu falei, sabe, o que o empreendedor tem que ter, né? É aquela rebelião e tem que ter também a execução, né? Sem dúvida. Então, assim, eu acho que o empreendedor tem que ter essas duas coisas. E aí eu olhava para ele e falei, Jorge, eu acho que a gente se combina. Você ter essa coisa vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Às vezes até eu tenho, né? É o bastão, né? A história do bastão, às vezes, isso acho que sim, isso acho que não. Mas enfim. A história do bastão é o seguinte: um dia eu cheguei pra Rose e falei, Rose, eu preciso que você compre um bastão de beisebol. Tá louco? Não, compre e deixa do teu lado. Porque quando eu chegar aqui de manhã e falar, tive uma ideia, assim, me dá uma porrada. Podia falar porrada, não sei. Dá uma paulada. Eu não estaria vivo se fosse assim comigo, viu? E deixa eu ficar, quando eu acordasse, falar, só posso sossegar um pouquinho. Então esse que é o contraponto, quando eu falei agora há pouco do guarda-rei. Então a gente tem essa história do bastão. E às vezes ela fala assim, ó, o bastão. Então... Legal. Ô, Rose, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que você tomou consciência de que você era empreendedora, de fato? Porque você falou que era funcionária. Vocês se conheceram como... Você era funcionária. Quando que você teve a real consciência de que você se tornou empreendedora? Então, depois dessa época que a gente teve do final dessa empresa, final feliz, eu falei assim, poxa, eu cheguei num patamar que, o que eu quero para mim, né? Eu quero continuar trabalhando CLT ou eu quero realmente ter essa maior liberdade de crescer, né? Tanto profissionalmente e ter uma liberdade pessoal. As duas coisas caminham junto, eu acho, no empreendedorismo. E aí eu tomei essa decisão, olha, não vou voltar para o CLT. Fiz uma proposta para o Jorge, né, de estar junto com ele, de investir em novos negócios. E assim, foi uma grata surpresa. Legal. Ele super concordou. E a gente tá aí nessa jornada já tem uns anos. E o que as pessoas te falavam? Quando você falava que ia tomar a decisão assim, olha, eu não vou procurar um emprego e eu quero me tornar sócia do meu chefe. Então, o que as pessoas te falavam? Família, né? Porque a primeira que a gente vai conversar é o marido, né? Perfeito. O marido, na época, ele falou assim,
Mas escuta, ter certeza, é isso que você quer? Vai, né, vai diminuir, né, o nosso padrão, vai, né, a gente vai diminuir o salário, mas é isso que você quer? Né, tem essa possibilidade de crescimento, tudo. Eu falei, lógico. Legal. É isso que eu quero, porque assim, a gente precisa se reinventar, sabe? Acho que você chega numa fase que a gente fala assim, olha, daqui, o que eu realmente quero. Uhum. É isso que eu quero continuar. Porque se você continuar naquilo, você vai ser a mesma coisa para sempre, Perfeito. entendeu? Você não vai mudar. Se você tá pensando em uma coisa diferente, se você não fizer diferente, não vai sair do lugar. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque provavelmente você deve ter escutado das pessoas à sua volta, por que você não procura emprego? Você é inteligente, você tem competência, você vai conseguir. Muito provavelmente você conseguiria uma recolocação. Como eu enxergo isso? Você desafiou o status quo. Que é o que eu falo. Você começou quebrando um padrão. A maioria das pessoas não escolheria o caminho que você escolheu. E aí eu vou passar para o Jorge aqui. Jorge, quando a Rose... a gente estava conversando aqui antes da gente começar o podcast, vocês contaram a história, se você quiser passar de novo para o pessoal aqui, essa transição da Rose como funcionária para sócia, como que foi isso? E o que você viu na Rose para você falar, eu vou topar isso aqui? A resposta é mais ampla. Eu acho que para a gente pensar num negócio novo, a primeira coisa é realmente ver se o produto faz sentido. Eu vejo muita gente falando de um produto que é uma paixão própria, sabe? Eu gosto de tomar vinho na lareira, então vou fazer uma fábrica de lareira em Santos. Cuidado. Então tem que ver se o produto está adequado. Uma vez está adequado, vai ver o mercado como é que está, que sempre tem coisa diferente para fazer. O que você vê de diferente, que o outro faz mais ou menos, faça melhor e se aferre aquilo para sempre. Porque esse vai ser o diferencial. Terceiro ponto, o cliente tem que ser mimado, sabe? Ele tem que se sentir, eu sou o cliente da empresa. Até para falar o não para ele quando ele pede alguma coisa errada, tem que ter esse cuidado pessoal no atendimento. E aí você vai dimensionando a sua empresa conforme cuidado com a padronização. Então, cada cliente tem a sua peculiaridade. E por último, que aí chega na tua resposta, ninguém faz nada sozinho. Comparando com o futebol, não dá para pôr o Neymar no gol. Ele é atacante. Não dá para pôr o goleiro para ser ponta direita. Vai ficar um time meia boca, não vai funcionar. Quando você monta essa equipe com essas habilidades de cada um e tem um monte de técnica de definir a habilidade do empreendedor, pode ser que o empreendedor fale assim, você é da linha de frente, você é um comunicador nato, você vai conseguir vender seu produto. Mas se deixar para você organizar o seu financeiro e deixar, você vai se sentir desconfortável, vai se perder, não vai conseguir e vai deixar a sua habilidade de lado. Nessa hora, essas características a gente enxerga com muita clareza hoje, que a gente se completa nessa ideia da estratégia com a execução operacional muito redondinha. Os princípios que a gente tem que ter na empresa são de legalidade, sabe? Esquece o negócio de não contabilizar, de não... Eu ainda vou... Tem alguns livros que eu só tenho o nome, não tenho o conteúdo, que eu penso em escrever um dia, mas um deles é assim, a conta fecha. O empresário reclama, mas a gente paga muito imposto. Você não sabia? Você sabia? Então faça a conta, incluindo o imposto. Aliás, o Delfim Neto falava uma coisa muito interessante. Empresa que no Brasil nunca pagou nenhum imposto. Nenhuma empresa nunca pagou imposto. Eu nunca paguei nenhum imposto. Nunca paguei. O que eu faço? Eu recolho da minha receita, está embutido ali e repasso para o governo. Eu sou um repassador. Eu não tenho uma reserva financeira, um saco de dinheiro onde eu vou tirando para pagar imposto todo mês. Faz parte. Você precisa pagar a luz, precisa pagar o salário, precisa pagar os móveis, precisa pagar imposto. Compõe isso no teu custo. Se não cabe no mercado, pense em fazer outra coisa. Mas não reclama depois que você não sabia a regra do jogo. Então eu falei de alguns aspectos que compõem essa ideia de começar a jornada do empreendedor. Uma delas é a legalidade, mas o mais importante para te responder é essa equipe. Quando a gente teve essa sinergia de ter... E até assim, não é uma habilidade profissional. Humanamente, a gente tem que se dar bem. Entendeu? Porque tem momentos de crise na empresa. A gente tem que sentar e discutir, mas isso não afeta em nenhum momento o respeito, sabe? Não tem uma animosidade pessoal. Porque até nas nossas relações pessoais a gente precisa prestar atenção nisso. O cuidado do falar, sabe? Às vezes a gente se empolga, a gente é humano, erra, fala besteira.
Mas quando começa a coisa ficar mais fluida, sem muito esforço para conduzir, você começa a conseguir montar a sua equipe e, antes de ser funcionária, ela veio implantar um sistema de informática aqui na empresa. Ficou um tempo implantando, falou, poxa, isso aqui cabe. Esse perfil de gente precisamos ter aqui dentro. E a coisa foi evoluindo de uma forma até hoje sermos sócios, entendeu? Então, para a identidade que a gente completou, essa característica que tem da execução, da operação, da clareza. Isso é muito importante, coisa que eu não tenho. Um complementar o outro. Legal. E Rose, vou jogar agora para você. Por que você o que você viu no Jorge que você se sentiu confiante de fazer uma proposta para ele até... Eu não sei se você já pensava na sociedade quando você propôs isso, enfim. Por que ali? Na verdade, assim, eu sempre tive uma vontade assim de empreender, né? Porque eu falei, a gente pensou na época ter loja de brinquedos, loja de roupa, enfim. Mas eu acho que essa característica do empreendedor, que olha... essa coragem, vou lá, vou fazer, vou pensar no futuro, o que pode ser isso, o que pode ser aquilo, me falta. Né? Então, assim, só que falta isso, mas com relação à parte, processo, o que tem que fazer? Detalhar, um a um. Item 2, item 3, item 1000. O que tem que fazer para colocar isso em pé? Aí eu me encaixo muito bem. Falando um pouquinho daquela parte teórica do DISC, né? Os comportamentos das pessoas. Então, eu me encaixo muito bem na analista e na executora, entendeu? A parte de baixo, que é a comunicativa, né? Enfim, e o planejar estratégico futuro é o que me falta. Legal. E aí, assim, quando eu encontrei o Jorge, essa sinergia aconteceu, entendeu? Ele tem essas duas características que me faltavam e eu tenho as outras que... eu tive essa ideia, eu vou lá, tá? No dia seguinte eu tô lá com uma lista, o que a gente tem que fazer agora? Legal. E como é que é, assim, vocês brigam na hora de fazer uma reunião, assim, não brigar o Jorge falou, não pessoalmente, assim, mas de discordar e existe isso. Como é que vocês lidam com isso? E isso faz muito parte, entendeu? Porque não dá para sair ele falando um negócio e eu concordando sempre, eu falo alguma coisa e ele concorda. Não, eu acho que essa discussão é justamente o que faz crescer, entendeu? Legal. Porque assim, cada ponto que a gente coloca, que a gente discute, é onde a gente vai chegar num produto final, entendeu? Naquele serviço final. Se a gente não tiver essa discussão, né? O que a gente vai implantar? O que a gente vai ter, né? Só a ideia de né? Fala um pouquinho disso aí também, Jorge. É isso aí. Eu tenho um guru polêmico, mas teve uma trajetória bacana, que é o Abílio Diniz. E ele tem um binômio de sucesso na empresa. Gente e processo, processo e gente. Entendeu? Sem gente com a habilidade certa, vai ficar difícil fazer. E quando a gente decide, num consenso, numa discussão, é isso que tem que fazer, transforma isso num processo. Para você não precisar ficar repetindo isso todo dia. Na definição do processo, cabe essa discussão. A nossa grande vivência em conjunto era um plano de saúde odontológico. E mensalmente nós tínhamos uma reunião que a gente chamava de Comitê Interno de Gestão da Qualidade, onde tinha alguns indicadores objetivos que a gente analisava, a gente era muito exigente, toda vez que vinha, isso dava, a gente ficou com um certificado ISO 9000 durante bastante tempo, e o certificado tinha que ser renovado. Cada vez que vinha o auditor renovar, ele falava, vocês não vão conseguir sustentar, a régua de vocês está muito alta. Vocês se exigem muito. Eu falei, é aí que eu tenho que fazer, porque era um nível de satisfação máximo que a gente exigia do nosso cliente, com alta performance. E a gente dava conta. Nessa hora da gente definir que surgiam discussões, o que vão fazer, até com outros membros da equipe, que era uma reunião extensa, envolvia vários departamentos de trazer, e às vezes tinha uma discussão. Uma coisa importante para isso é sempre definir o capitão do navio. O diretor da escola, o reitor da universidade, o presidente do país, o síndico do prédio. Precisa ter um líder que pondera e assume a decisão sozinho. Porque a decisão, o processo de decisão pode ser democrático,
mas a tomada de decisão fica melhor para a empresa, independente de quem seja. A gente até tem conversado desse ano, a Rose assumir, ela ser CEO do negócio, por conta disso. Nós somos sócios iguais, mas precisa ter um, entendeu? Define consenso, mas quem é que vai tomar a decisão final? Naquela época eu era sócio sozinho, então tinha uma situação assim, eu falava, tá bom, eu decidi todo mundo, mas o risco é 100% meu. Né? E era muito importante, tinha coisa que surgia nessas reuniões que não tinham me ocorrido. A base de decisão é importante ter gente, é por isso que a gente sente e discute. Agora, uma vez chegou num consenso, bora, abraça a causa e toca em frente. Legal. Eu faço essa pergunta porque eu vejo às vezes, né, pessoas que são sócias, elas não têm a maturidade de colocar ideias diferentes na mesa e que na discussão você vai colocar o seu ponto de vista, o sócio, a pessoa que está ali conversando, ela tem um outro ponto de vista, e não é sobre você convencer a pessoa que a sua ideia é melhor, é sobre vocês juntarem as ideias e encontrar talvez uma terceira que seja melhor ainda, né? E você dar o braço a torcer, ter a humildade muitas vezes de reconhecer que a sua ideia não é a melhor. E eu vejo que às vezes falta um pouco disso, né? Às vezes a gente tem a cabeça dura, a gente acredita tanto numa coisa que a gente fica cego para algumas outras, né? E abrindo para vocês, assim, eu fiquei durante muito tempo, assim, pandemia, eu fiquei uns 2, 3 anos praticamente trabalhando sozinho em 2 negócios, tanto a agência quanto o movimento empreendedor. E uma das coisas que eu mais sentia falta era de alguém para me criticar, para discutir. E eu não tinha com quem discutir, com quem colocar minhas ideias. Eu colocava para mim mesmo. Eu precisava de outros pontos de vista e muitas vezes eu procurava pessoas externas, que eu acho que é super válido, mas era o que eu mais sentia falta. E é muito doido, porque a gente fica assim, cara, mas quem é essa pessoa? Tentei ter alguns sócios, por algumas razões diferentes, as sociedades não foram dando certo. Hoje eu tento selecionar um pouco melhor, mas eu tento colocar pessoas que sejam diferentes de mim ou que tenham competências diferentes. Né, os meninos que estão aqui gravando a gente, o Vini, o Beni aqui que estão hoje com a produtora, eles têm conhecimentos que eu não tenho. Então eu falo, meu papel aqui dentro é esse. E muitas vezes eu vou ter a humildade de propor alguma coisa e eles falarem, Gui, tá falando abobrinha, cara. Eu falo, beleza. Eles sabem o que eles estão falando. Né? Então eu acho que muitas vezes o ser rebelde é também saber reconhecer que nem sempre você tá certo, né? Não é vou fazer do meu jeito, porque não é só sobre isso, é ter a maturidade e a inteligência de saber quando você tá errado, né? E eu queria puxar um gancho aqui, Jorge, de uma coisa que você falou também, que eu achei muito legal. Esse comitê interno de gestão da qualidade que você tinha e que você mantinha a régua alta. E eu vejo muita gente não prestando atenção na régua alta. Eu sou esse cara, eu quero tudo melhor, tal. Só que isso, às vezes, será que as pessoas não procrastinam porque elas querem colocar a régua lá em cima e fica esperando tá melhor? Eu vou jogar a pergunta para os dois se vocês quiserem colocar. E aí eu trago também outra coisa. Hoje, acho que foi ontem à noite ou hoje, né, Vini? Que o Vini falou, cara, você mandou o questionário, tem um logo? Cara, não tenho. Já tem patrocinador, tem apoio? Não tenho. Assim, eu só marquei a data e vou gravar e depois eu vejo isso, porque se eu for ficar esperando eu fazer e tal, não vai sair o negócio, né? Claro que eu tinha ali um padrão mínimo, comecei a pesquisar sobre assistir podcast, consumir para ver como que eu conduziria, porque essa é a primeira vez que eu estou conduzindo, já participei de outros, mas conduzindo, mas a régua alta, ela às vezes pode falar, como que a gente foge da procrastinação quando a gente quer deixar a régua alta? Como é que a gente faz isso? São 2 momentos. Um do crescimento. A gente pode projetar crescimento, venda, de ter uma meta, e ela tem que ser uma bússola. A régua alta serve do outro lado, na insatisfação, na evasão do cliente. Por que o cliente deixou de ser nosso? E aí a gente tinha, no nosso número aqui, era um plano de saúde, era ter 0 reclamações. O plano de saúde tem um procedimento de agência nacional, de PROCON. 0 reclamações no plano de saúde é desafio, é regra alta mesmo, hein? 0 reclamações e só 1% dos nossos clientes, já tinha quase 100 mil, podia sair por insatisfação. Entendeu? Então, essa é a regra que a gente vai ter que fazer. Se tem mais gente saindo por insatisfação, alguma coisa está errada. E por que ele reclamou?
Na nossa história de 19 anos, nós tivemos 3 reclamações dessas oficiais na Agência Nacional de Saúde, as 3 improcedentes. Porque hoje qualquer um que tem um plano de saúde pode entrar na agência, reclamar, e a agência tem as operadoras normalmente têm um departamento de resposta às reclamações. A gente tinha um departamento para não ter reclamação. Era diferente, entendeu? Então, a régua alta que fala é assim, entrega com qualidade e busca satisfação. É aí que a gente tinha esses parâmetros que eu estou te falando, era 1%, quantos nós temos? Passou de 1%, e aí o ISO 9000 obriga você, se tomar uma atitude, se você descumpriu sua regra, com ações de melhoria, corretivas ou preventivas, né? É um processo muito interessante, mesmo que não tenha ISO 9000, eu acho que é uma forma de gestão que deixa claro, numa tela, numa planilha, medida, onde você está conduzindo. A meta de crescimento, ela tem que existir, mas ela é muito volátil, né? A gente tem uma meta de crescimento quando vem uma pandemia, uma eleição, a gente não pode ter ela estanque, a gente tem que perceber, a gente está no momento agora assim, dezembro, janeiro, ninguém fecha nada. Os melhores contratos que eu fiz, eu fechei, o melhor contrato da história da APO foi entre o Natal e o Ano Novo. A pessoa me ligou, olha, eu preciso de você para 10 de janeiro, você atende? E eu não tinha nem estrutura para isso, mas eu sabia que dava conta. Chamei todo mundo naquela época, falei, vamos virar a noite para atender? E aquilo abriu as portas para a gente. Então esse negócio de parar de trabalhar no final do ano, eu fico meio chateado com isso. Mas as metas mudam nessa época. Realmente tem um período que para, não dá para você ter o negócio constante o ano inteiro. Mas é uma bússola de você buscar... Olha, para a gente crescer, tem o mínimo que a gente tem que atingir. Não atingir, o que a gente pode fazer para corrigir estratégia? A régua alta é na insatisfação. Crescemos e vamos manter nosso barco cheio. Eu lembrei de uma coisa importante que também nesses preceitos da gente fazer. Tá bom, tá lá, comitê interno de gestão de qualidade, decisão conjunta, decisão tomada. Nada disso é garantia de que a gente está fazendo certo. Vamos nos acostumar com o erro. A gente erra, aliás, erra muito mais do que acerta. Perfeito. Se olhar as histórias dos grandes empreendedores do mundo, alguns quebraram 3, 4 vezes. O Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Então tem situações que ele tem que acostumar. Não é fácil, mas até brinquei lá no dia da reunião do Clube de Negócios, onde resolvi de última hora fazer um negócio mais pessoal, né? Vou contar um pouquinho. E brinquei um negócio que até... E aí, vai sair? Eu não tenho muita habilidade como você tem de podcast, essas coisas assim. Mas eu falei, vou gravar o meu um dia. Como que ele vai chamar? Toma, Jorge. Contar os erros. Entendeu? Um dia eu fiz isso, contratei aquilo, não sei o quê, assinei errado. Toma, Jorge. E qual foi o grande erro que você falou assim, cara, isso daqui eu tava crente que tava certo e depois eu vi que eu fiz a maior cagada? Você tem tempo para ouvir? Acho que não teve assim um grande erro, mas eu acho que às vezes a gente conceder muito nas negociações, priorizando quero resolver logo, e a gente acaba concedendo muito. E às vezes olhando para trás, a história da APO é uma história realmente de sucesso. Mas esse foi um processo que eu conduzi muito sozinho e em determinado momento me criou uma ansiedade de decidir, de resolver logo, e eu acho que eu deixei muito dinheiro na mesa. Entendi. Entendeu? E você, Rose, tem algum erro assim que você... Também a mesma situação, que você achava que você estava convicta de uma decisão e você tomou e falou, deu tudo errado? Olha, Gui, assim... Fica sócia do Jorge. Eu achei que você ia falar assim, foi quando eu aceitei a Rose aqui, já pensou? Aí eu falei assim, criar mó climão aqui, logo no episódio 0 do podcast, e falei, putz... Eu enfrento 3 homens junto na briga, mas dela eu tenho medo, tá? Então... Na verdade, Gui, assim, foi como eu falei, a minha rebelião ela é muito nova, né? Eu tô iniciando, a gente teve uma história muito legal de uma sociedade de clube de livro, na época da pandemia. Então, assim, era eu, o Jorge e o Jorge Tarran. Zé Tarran. O Zé Tarran, da Livraria Realejo, né? E foi uma fase, assim, muito gostosa, né? Porque era um produto muito gostoso de se vender, sabe? Divertido demais. Todo mês um livro novo. Foi até minha retomada, assim, na leitura, porque
os livros, né, que, enfim, o Zé me indicava, e aí tinha também um outro produto que a gente tinha que os executivos indicavam, eram muito bons, né? Tanto desenvolvimento pessoal, quanto como distração, ficção. E aí, enfim, assim, foi até triste, né, quando terminou o clube, porque era uma coisa muito boa, só que por conta do fim da pandemia, a gente se viu meio que obrigado a até fechar o clube, porque as pessoas tiveram aquela pós-pandemia, todo mundo querendo ir pra rua, todo mundo querendo comprar físico, esse tipo de coisa, né? E aí, e pós isso, a pandemia, e aí veio a história do Ocean, né? Que a gente precisa contar um pouquinho aqui da história do Ocean, né? Quando começou, enfim. Então, e aí assim, na verdade, é a minha segunda, né? É a minha Você segunda só não vai falar que o sociedade. teu grande erro foi aceitar entrar na Ocean, né? Não. Ah, tá, então tá. O Ocean está sendo maravilhoso. Eu acho que a gente está Perfeito. numa curva de crescimento. Ela é uma empresa nova. Assim, apesar da experiência toda, né? O Ocean em si, ela tem que 1 ano e meio, né, Jorge? Do Ocean que a gente tá. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E isso, assim, o produto realmente que a gente agora, que a gente, né, se identificou, não tem nem 1 ano e meio, menos ainda. Uhum. Questão de 1 ano. Então, eu ainda não tenho essa... Olha, fiz uma tremenda, né? E não deu certo. Ainda não tenho. Cara, E não vou ter. Agora, hein? E não vou ter. Olha, Certeza. assim, eu acho que eu tenho os erros do dia, os erros da semana, os erros do mês, os do ano. Os do ano costumam machucar. Mas faz parte. Mas uma hora você vai errar. Aí você vai voltar aqui para falar só do erro. Aí a gente faz o Toma Jorge aqui. Eu quero participar só para ouvir você falando o Toma Rose, né? Não, mas esses pequenos erros aí é uma coisa assim, né? A gente aprende com os erros, a gente, né, se melhora com os erros. Sem dúvida. Mas esse grande assim... Uma coisa que eu aprendi é aprender com o erro dos outros. Dói menos, né? E é legal. E eu acho que isso é importante. Por isso que eu perguntei qual que é assim, o grande erro, porque quando a gente expõe os nossos erros, primeiro, a gente quebra essa objeção, ou esse padrão, essa imagem das pessoas acharem que tá... Pô, um negócio que deu certo desde o começo, o que é uma grande falácia. E eu acho que essa cultura, né, de mostrar só o lado bom e bem-sucedido acaba criando uma ilusão para muita gente que começa a empreender achando que vai dar tudo certo desde o começo, e aí antes de dar certo ela desiste antes do tempo. Isso aí. Né? Então acho que é importante a gente colocar esses erros. Sim. E uma das formas da gente diminuir a probabilidade da gente errar tem muito a ver com o que você falou do Clube do Livro. Você falou que voltou com esse hábito. Você continua com esse hábito de leitura? Sim, sim. Você está lendo o que agora? Sapiens. Cara, esse livro é bom, eu li. Esse livro. É bom. Você sabe que eu tirei muita coisa do Movimento Empreendedor e do Clube dali, que ele fala sobre o número máximo de pessoas que formam um grupo. Foi baseado naquilo ali que eu falei assim, o grupo não pode ser grande, porque senão você começa a criar grupos dentro do grupo. E, cara, quem não lê, fala, não gosta. Não gosta de ler porque não sabe ler e não está lendo algo que se interessa. Né? Mas ele é uma leitura que merece outras leituras no meio do caminho, Com né? certeza, porque ele é um livro com certeza. muito extenso, né? Ele é... Eu ia falar intenso, mas não é a palavra intenso. Ele é robusto, ele tem bastante informação, mas é muito bom. Mas e você, Jorge, tá lendo o quê? Tá lendo alguma coisa? A Gibi da Mônica. É interessante o Gibi da Mônica. É parecido com o que eu tô lendo. Eu tô lendo a biografia do grupo de samba do Fundo de Quintal. Cara, É muito legal. Muito legal. Porque ali a gente consegue também ter esses eu tô bem no comecinho, mas eu gosto mais de rock do que de samba. Mas esse samba mais original, ele é gostoso. E quando eu vi que soube lá, quando o Zé falou, lançou e tá vindo para cá, eu não pude ir no dia do lançamento do livro, e até o autor mandou ao sambista Jorge. Eu tô lendo o livro, essas histórias de como aconteceram, como se conheceram, é muito interessante. Legal. Eu conto depois. Biografia é uma coisa que eu não tenho muito hábito de ler, mas eu gostaria de ler algumas. Né? Eu criei o hábito. Na verdade, eu sempre gostei de ler. Eu parei de ler e eu sei exatamente em que momento. Quando veio a banda larga, que eu comecei a gastar mais tempo na internet do que lendo. Porque antes era difícil. Você tinha um horário lá, o que você fazia no tempo livre? Eu lia.
E aí tem até uma história que isso minha mãe conta. Eu lembro mais ou menos. Eu gosto tanto de leitura que isso vem desde cedo. Eu aprendi a ler antes de entrar na primeira série. Minha mãe, ela trabalhava na Secretaria de Ensino e ela levava uns livros para casa, tal. Eu ficava vendo e eu queria, não sei o que tá aqui, quero aprender e tal. E aí ela ela criou um joguinho e desse joguinho das sílabas, das letras, tal, eu aprendi a ler. Então minha mãe acabou me alfabetizando de certa maneira, claro que eu tinha curiosidade. E aí eu comecei a ir na biblioteca da escolinha, no pré ainda. E uma vez eu queria pegar um livro, e eu lembro de ir na biblioteca e tal, ela falou que eu falsifiquei a assinatura dela, vocês acreditam? Olha o rebelde lá, 5 anos de idade, a criatura queria pegar um livro na biblioteca, e aí eu não tinha e falsifiquei. Ela fala que chamaram ela, ó, ele fez isso aqui, a gente liberou o livro e tal. Então, olha só. E eu sempre gostei de ler, em algum momento eu me perdi. E aí, num momento mais difícil, vamos dizer assim, na minha primeira quebra, vamos dizer assim, que eu voltei a ter esse hábito de leitura. E foi impressionante o quanto, só de ler um livro e você trazer alguns conceitos e ideias do livro, eu comecei a escutar uma coisa que eu já tinha deixado de escutar há muito tempo. Nossa, você é inteligente. Cara, eu não sou inteligente, só estou acabando de repetir um negócio que eu acabei de ler. Né? E aí, desde que eu percebi isso, e que as pessoas começavam a parar para te ouvir, porque você começava a ter mais conteúdo do que a média, não é porque você é muito inteligente, é porque simplesmente você lê mais, você consome mais conteúdo de qualidade, e isso vai te trazendo uma bagagem. Eu nunca mais parei. Nunca mais parei. Eu dei uma diminuída na leitura, eu busco outros tipos de informação, em cursos, em mentorias, enfim, mas eu nunca mais parei de estudar. E eu acho que um dos grandes erros de quem está começando a empreender é não estudar que nem um maluco, porque ele não tem noção. Quantas pessoas que eu vejo que tem um baita de um talento, que fala, poxa, o negócio é bom, ela faz um trabalho legal, ela é super talentosa, mas ela não vai se aprofundar em conhecimentos básicos, abrir, expandir a mente, e ela desiste no meio do caminho. Eu falo, cara, que sacanagem isso, tá errado. Tem alguns livros... devia estar na escola. Um deles devia ter uma estátua em cada cidade do Brasil aqui, que são até livros de empreendedores. Tem que ver, tem que ler a história do Barão de Mauá. Eu vou anotar. Ele que... O Banco do Brasil era dele, depois o governo achou interessante, tomou Estrada de Ferro, era um empreendedor daquela época, Barão de Mauá, fascinante. Outro, um empresário polêmico, mas assim, Assis Chateaubriand. Acho que o livro chama Chateaubriand, o Rei do Brasil. Um cara atirado demais, foi participar da coroação da rainha, desse jeito ele virou embaixador, responsável pelo MASP, só que era polêmico. Eu lembro de uma passagem do livro, ele chamou um diretor dele e falou, olha, nós precisamos comprar esse jornal lá em Belo Horizonte, vai lá. Tá bom. 7 meses depois ele foi para Belo Horizonte. E aí, comprou o jornal? Não, você não mandou o dinheiro. Com dinheiro vinha eu. Tem que comprar sem dinheiro. E ele sabia fazer desse negócio, que é um traço empreendedor bastante polêmico, mas tá lá. Vale a pena essa trajetória dele. E o terceiro é o do Silvio Santos, que é um negociador nato. É uma biografia, acho que nem tão assim autorizada, é meio romanceada, mas a história tá ali. E não li ainda, que eu acho que é do maior de todos, é de Dom Pedro II. Mas você vê que naquela época, sem tecnologia nem nada, Barão de Mauá, para fazer o que ele fez num projeto de nação, são coisas que vale a pena ler para poder se inspirar em termos de comportamento e dos erros. Legal. E você vê que, assim, vieram sugestões de livro completamente de que eu nem esperava. Eu venho aqui, se eu for falar, não tem nada a ver com isso. Que legal. Do Barão de Mauá, se um dia quiser falar disso daí, chama o Sidney, que ele fez o podcast. Ele tem, assim, uma biografia dele na ponta da língua. A gente conversou aqui outro dia, 5 minutinhos no corredor. Isso tinha que estar na escola, todo mundo falando o seguinte, nós temos heróis de verdade. Vamos lá, qual é o dia dele? Porque o herói, ele é alguém que quer ser imitado, né? Que merece ser imitado. Né? Então, se a gente tiver essas pessoas, a gente corrige muita coisa. Muita coisa, nível cultural, sabe, nível de ética.
sabe os limites. Então, se tem esses ídolos, referência, faz tempo que a gente não tem. Acho que o último grande que teve mais ligado ao esporte foi o Ayrton Senna, que tinha o negócio da bandeira do Brasil, quando comemorava, acho que nem ele tinha a dimensão de o que ele fazia com aquilo. Isso acabou. Então... E o Zagallo, né? O Zagallo também tinha essa pegada do nacionalismo. Outro, e esse é um que falou o seguinte, acho que das pessoas com mais habilidade de gerenciamento de pessoas era o Zagallo. Pegava aquele monte de gente vaidosa, craque, não sei o que, e punha pra fazer do jeito dele. Ele só coordenou a galera de 70 só, né? Pois só é. E era só falar assim, vai e joga. E não, ele conseguiu. Então tem essas coisas, tem esses ídolos nacionais. Nessa linha do Sapiens que você falou, pequenos grupos, grandes grupos, nós somos uma nação. Então tem que ter referência regional. E tem história bonita, geniais. Das pessoas mais inteligentes da história da humanidade. Estão aqui e passa despercebido. Era para estar na escola, todo mundo falando, vamos fazer um trabalhinho sobre o Barão de Mauá. E ter esse ídolo aqui. Depois os outros também. Eu vou fazer o dever de casa. A primeira coisa que eu vou fazer é escolher uma biografia para ler. Vou começar pelo Barão de Mauá. Pegando um gancho nesse negócio da escola aí, o que falta também, eu acho, muito na escola, puxando para a parte do empreendedorismo, é essa educação financeira, né? Que quando a gente decide, não decide nem empreender, enfim, mas assim, quando a gente começa a trabalhar, como isso faz falta, né? Uhum. Porque sem a base da financeira, tudo fica muito mais complicado. E isso daqui era uma coisa que, assim, tinha que ter desde o início. Eu comecei a aprender matemática, já começa a aprender lá a fazer, né? A sua continha, eu fui lá, ganhei minha mesada de tanto, gastei isso, sabe? Era uma coisa que a gente tinha que ter isso na escola. Eu acho que a questão da escola, eu acho que eu tenho algumas opiniões muito polêmicas que eu prefiro nem compartilhar algumas aqui. Talvez lá na frente e tal, mas... rebelião, solta aí, meu. Mas assim, eu sempre fui muito questionador. Na escola, principalmente, né? Porque eu acredito que... Qual é o problema da escola? Ela não sabe mostrar a aplicabilidade daquilo que ela ensina. E é justamente isso. Você aprende uma matemática, tá, mas para que eu vou usar? Ele usa uns exemplos ridículos, né? Se ele chegasse para o jovem e falasse assim, olha só, no terceiro colegial ele vai aprender alguma coisa e falar assim, se você fosse para uma festa e vai organizar uma festa, e você mostra para ele a matemática por essa perspectiva da realidade daquele momento, fica muito mais fácil, vai se tornar interessante. Então isso é só assim, eu acho que é muito mais complexo do que isso, mas é uma ideia. E aí assim, eu lembro a gente estava falando aqui de biografias e tal, e aí eu lembro de um professor que eu tive de literatura, e ele escrevia todo um poema, assim, Machado de Assis na lousa. E aí a gente tinha que interpretar o que ele falava. E aí ele trazia a interpretação dele. A minha era outra. E aí ele falava que eu estava errado. Eu falei assim, mas da onde você tirou que eu tô errado e você tá certo? Cara, eu era esse aluno chato, velho. Eu não queria ser meu professor. Mas da onde você tirou que é isso? Não, porque é isso, tal. Eu falei assim, mas ele falou que era isso? Tem relatos no Machado de Assis falando que era isso que ele pensou? Eu fiz uma interpretação diferente. Eu acho que a literatura seja sobre isso. Olha que cara, não é que chato, mas é real, né? Então eu acho que falta isso na escola, né? De você dar liberdade para quem tá lá e do tipo assim, pô, beleza, por que não? Uma interpretação torta, e era de sacanagem, de certa forma, né? Que era a minha forma de contestar ali, imatura, de moleque, vamos dizer assim, né? Hoje eu não faria dessa maneira. Mas, voltando sobre essa questão da leitura, de estudo, tem um cara que ele foi meu primeiro mentorado, que foi o Sérgio. Ele foi num evento do clube e tal, e na época a gente fazia num local, e aí ele chegou para a pessoa desse local, que era a Aline, lá do Espaço Certo. Eu preciso de alguém para me ajudar com marketing aqui, eu estou montando minha consultoria, estou saindo do mercado de trabalho, tal, não sei o quê. Ela fala com o Guilherme. E aí eu vendi uma mentoria para ele. Eu tinha um produto? Eu não tinha. Eu não tinha produto. Eu falei, não, a mentoria, quanto custa? Aí eu precisava trocar meu notebook, que eu tinha derrubado ele no chão, tava tudo... Quanto custa o notebook? Eu falei, tanto. Falei o preço do notebook. Ele falou, beleza, tá fechado. Eu falei, e agora? Como é que eu entrego esse negócio pro cara, velho? Ele é consultor. Tem aqui um livro, eu uso muito o Kindle para ler, me habituei. Tem um livro aqui chamado A Bíblia da Consultoria,
que tá aqui. Ele deve estar lá pro fundo porque eu li ele só para fazer essa mentoria. Lá no comecinho aqui, ó. Tem em algum lugar, nem sei onde tá. Mas enfim, comprei o livro. E ele falou assim, a gente começa daqui uma semana. Destrinchei o livro em uma semana. Destrinchei. E ele me pagou antecipado. E eu comprei um notebook para ir fazer a mentoria. Eu cheguei com o notebook novo. Eu falei para ele. Acho que ele nem sabe dessa história. Ó, tá aqui, a Bíblia da Consultoria, ó. Tá aqui. Destrinchei o livro. Falei, cara, beleza. Aí comecei a fazer a mentoria. Tipo, eu era um mentorado, então eu já tinha ali uma forma de conduzir. E eu fui trazendo muitas coisas que estavam no livro. Ele falou assim, para tudo, que o meu negócio tá todo errado. Falei, puta que pariu, o que eu fiz, velho? Eu vou... E assim, era o primeiro, eu tava inseguro. Eu falei, eu vou fazer o cara mudar tudo e sei lá, eu cobrei pra falar besteira pro cara. Resumindo, todo ano, ele vem falar comigo, mostrar os resultados daquilo que eu falei pra ele e ele aplicou. Até hoje, faz o quê? 2, 3 meses, eu fui lá visitar agora o escritório dele. Às vezes ele me chama pra tomar um café todo ano. Ele fala, cara, eu apliquei aquilo lá que você falou. E eu só repeti o livro. E ele pagou 100 vezes o valor do livro. Saca? Só que beleza, ele não teve aquele tempo, teve uma orientação. Obviamente que eu trouxe a minha experiência também, não só o conteúdo do livro, mas veio do livro. Ah, Gui, mas precisa do professor. Precisa de ter essa referência. Mas sabe o que acontece? Ele tinha o dinheiro para pagar, Jorge. Quem tá começando não tem. E o cara tem lá R$40. Ele fala assim, pô, que livro caro. Claro de ser trouxa, velho. R$40 pra ver consumir um conteúdo que pode fazer você ganhar milhares de reais. Eu, por exemplo, eu comprei o livro, eu nem lembro quanto que foi, mas deve ter sido aí R$40, R$50. E aí eu vendi a mentoria pra ele a 3 mil. Era esse o valor. E o cara é grato. E ele mostra lá, ó, tá aqui, ele mostra gráfico. Eu falei, cara... Mas você sabe que assim, Gui, a expertise dele é do negócio que ele tem, é pro negócio dele. E aí, assim, o que ele precisa para isso? N outras coisas. Sim. E tem pessoas que têm esse conhecimento dessas N outras coisas, entendeu? Então, assim, eu acho que ele foca no negócio dele e tem ao lado dele parceiros que só vão contribuir com aquele pedacinho em cada onde é específico, sabe? Onde tem conhecimento, onde se especializou para poder trabalhar naquilo. Então, assim, eu acho que... Eu não acho que ele fez errado, não, te contratar. Viu? Ele fez muito certo. Não fez. Porque, assim, ele não tinha esse tempo. Tinha o dinheiro para comprar o livro, você podia até falar para ele. Mas, de repente, ele não ia ler, não ia aplicar, entendeu? Esse autodidata é muito difícil. Muito difícil. Eu concordo. E assim, é sobre o estágio. Então, por exemplo, mas para quem está começando que não tem como, né? E aí eu falo assim, eu tinha uma palestra em que eu falava os 5 pilares para eu sair de um buraco financeiro. Nem lembro exatamente o nome da palestra, mas era tipo isso. Como eu superei o maior prejuízo da minha vida, era alguma coisa assim. E eu falava sobre... o primeiro pilar é sobre ter mentores. Só que uma mentoria não é algo barato. Só que, às vezes, um mentor que a gente escolhe, ele está produzindo conteúdo gratuito na internet. E a gente está consumindo o quê? Está consumindo meme. Né? Os livros, eles têm muito conhecimento aqui. Quantas e quantas decisões e mudanças de rumo eu tive baseado em coisas que eu leio ainda hoje. Quantas mudanças de comportamento. O Jorge falou lá no começo, eu mudo de ideia toda hora. Quantas ideias eu não mudei porque eu li alguma coisa e isso me traz uma série de benefícios, né? E o conteúdo tá lá barato. Acessível muitas vezes de graça. E aí quem tá começando despreza isso. E eu tô falando porque coordenando ali os clubes de negócios, todos esses eventos, já passaram milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Sem brincadeira, da última vez que eu fiz uma conta rápida, provavelmente passaram mais de 3 mil pessoas pelos eventos. E eu tive contato com muitas delas. Elas não estudam, elas não buscam conhecimento, elas não buscam se aprofundar. Ela não sabe nem o que ela precisa estudar. Não sabe o que ela precisa, acho que esse é o negócio. Isso é. E aí, assim, só que muitas vezes tem alguém falando que ela precisa de graça e ela não tá vendo.
ela fica lá no trabalho dela, no trabalho, trabalhando. Ela não reserva, ela não entende que aquele momento de estudo faz parte do trabalho dela. Do crescimento, né? Em vez de trabalhar 12 horas, pega 2, trabalha 10, pega 2, vai estudar, meu. Porque você vai trabalhar muito melhor nas outras 10. Aí ele fala, poxa, mas o livro é R$80. Caro, aí o cara vai lá e pede uma pizza de 100, sabe? E eu tô falando isso, e não é porque a galera fala, né? É porque quando eu quebrei, eu não tinha realmente dinheiro para comprar uma pizza de R$100. Mas eu comprava um livro de 40. E aí eu descobri alguma coisa lá, eu ia aplicando, daqui a pouco eu tenho, né? E é sobre isso, é sobre escolhas, né? Quanto que a gente gasta, às vezes, com besteira sem perceber, e às vezes um conhecimento num livro de R$40 é uma coisinha, né? Um detalhe. Sabe o que eu tenho que fazer? Considerar isso trabalho também. Exato. Entendeu? Exato. Faz parte, mas eu não vou ter tempo para ler. Uai, na tua jornada tem que incluir isso aqui. As palavras em inglês estão aí, né? Mas se você falar em inglês fica mais fácil, o network, né? Encontrar com outras pessoas, a gente tem esse negócio, vamos fazer, isso é importantíssimo, em termos de referência, de apoio, de orientação, porque pegar um monte de livro sozinho, sem orientação, sem nada, para pera um pouquinho, isso já funcionou, já errou, ou alguém para desabafar. Sim. Nesse dia que eu fui lá no clube, eu lembro que, de novo, o Abílio Diniz, conversando, como é que você lida com a solidão, cara? Ele falou, acostume-se. É uma parte disso, e a gente foi meio, eu falei, calma, não é tão assim. Entendeu? Você não precisa ficar tudo sozinho, enclausurado, decidindo, assumindo, errei, acertei. Quando você começa a ter convivência com os outros, até na orientação de leitura, né? É importante. A Rose falou Acha isso trabalho. Você vai fazer sua reunião, vai ler, você está trabalhando nesse horário. Então, no extremo, assim, encaixa isso no horário comercial, vamos dizer assim. É isso. Entendeu? Não precisa falar, então eu vou ler da meia-noite às 2 que eu não tenho tempo. Não, então você está trabalhando até as 2. Exato. Ontem a gente teve lá o encontro, né? O Beto fez um insight de um livro. E ele já fez o insight em vários clubes. E a galera, no final, ainda falou, nossa, vou ler esse livro. Então era um livro que eu conheci por ele, né? Eu até brinquei com ele, falei assim, eu nem preciso mais, porque eu já vi tantas vezes sua palestra que eu vou ler o livro e já decorei o livro. Né? Mas as pessoas que viram pela primeira vez, primeiro, gostaram muito do conteúdo. Segundo, algumas falaram, nossa, eu vou correr atrás desse livro. E é justamente sobre isso. Eu peguei o gancho do livro, mas a gente precisa aprender o tempo inteiro. E a gente não aprende só lendo. A gente aprende convivendo com as pessoas. É o tal do networking. Muito. A galera fala networking, entende o quê? Vou lá fazer negócio. Cara... Sabe que às vezes precisa de um estímulo. Eu tenho conversado muito isso no nosso negócio aqui no Ocean, das pessoas terem essas necessidades, essas carências. Às vezes você falou há pouco aqui, nem sabe que existe alguma coisa que é tão útil, do tipo assim, como é que eu pude viver sem isso até hoje? Não sabe que existe. Por exemplo, eu acho que nessa história do livro, falar, tá bom, se isso é interessante, cabe, e a gente tem costurado isso, você está participando da nossa construção, desse empreendedor de ter uma jornada. Olha, esse livro é importante. Ah, tá bom, eu vou ler. Tudo bem, daqui a 10 dias vão sentar e vão debater o livro. Começa a criar essa jornada meio de pegar na mão, sabe? Tem um dos exemplos, né? Toda vez que eu conversar com alguém, olha, não mistura a conta pessoa física com a jurídica. Escutou isso 1000 vezes. Efetivamente, o que você fez? Não, faz favor, abre a conta já. Na minha frente, eu vou tomar um café e volto. Senão nem vão conversar mais. Criar essa jornada meio... Você está falando sério ou nós estamos brincando aqui? Para ser o empresário de criar. Então, uma leitura cabe isso também. Daqui a uns dias a gente vai se encontrar para debater. Perfeito. Porque senão fica na vontade, às vezes até compra o livro, mas o dia a dia absorve, acha que não está trabalhando, se for ler, e deixa isso passar. É isso que a gente tem trabalhado, de quem vier ser nosso cliente, de ter uma jornada meio assim, sem ser exército, mas com uma certa disciplina. E as etapas sendo cumpridas, vai ter um selo de cumprimento, tudo para chegar lá, poxa, e vão medir. Vou botar lá no comitê interno, como é que você chegou aqui, como é que está a tua empresa aqui, e vai medir no tempo lá, para poder sentir de forma organizada. Você entrou num ponto que eu acho que é crucial, que não adianta só também ficar com obesidade mental, lendo, estudando, aprendendo e não botar em prática. Uhum. Quantas pessoas você não conhece que é um poço de cultura e estatística? Um poço, ele sabe os detalhes da estatística, não sei o quê, papai, e parou aí. Entendeu? Continua fazendo, não, pera um pouquinho, vamos pegar só 10% do que você fez, vamos começar a fazer uma coisa efetiva. Né? Perfeito. E eu acho que também falta isso, né? E
a gente falou de procrastinação, né, sobre a régua alta, e eu falei da galera que não estuda, mas tem o contrário também, eu acho, né, que é a galera que estuda e não vai pra prática nunca, né? É isso que eu falei, do pessoal que é um poço de conteúdo. Legal. E aí ter essa etapas mesmo, porque eles ficam perdidos, muitos, né? Por onde começa? Então começa só a fazer aquilo que ele tá fazendo, pôr na mão na massa, mas não pensou na sua marca, pensou no seu logotipo, pensou no nome da sua empresa, pensou onde vai ser a sede da sua empresa, né? Então, assim, dá um beabá. Exatamente, isso daí. E a galera quer fazer tudo sozinha, né? Quem fez o logo fui eu. Quem faz a fina sou eu. Quem faz o contrato, sabe? Peguei na internet. E aí... A conversa é bem de chacoalhar mesmo, cara. Você é empreendedor? O empreendedor não precisa ser dono do próprio negócio, né? Pode empreender numa outra organização. Sem dúvida. Pode empreender em outra situação, numa ONG. Entendeu? Não precisa ser dono do próprio negócio. Então, tem que desmistificar isso. Uma vez resolvido ser empresário, que é um empreendedor dono do próprio negócio, aí fala o seguinte, bom, para ser empresário, você precisa fazer isso. Essas questões que ele está falando assim. Você vai ser jogador de futebol? Bora, tem que treinar, tem que estar magrinho. Não é só marcar gol. Essa jornada de falar, você cuidou bem da sua empresa quando ela nasceu? Esse nome quem foi? Não sei, eu vi no jornal, meu logotipo, meu sobrinho fez, entendeu? E o endereço? Não sei, o contador arrumou um lá. Não, espera um pouquinho, vamos começar de novo, que você não é empresário. Tem coisa que não é gostosa de fazer. Eu sei que é legal falar do produto, de falar do negócio, mas tem, com todo o respeito... Tem a parte chata. Tem a parte chata, entendeu? Que é a maior parte, inclusive, né? Às vezes. Principalmente no começo, né? Usar o balanço que o contador mostra pra gente, aquilo é uma obrigação fiscal legal? Não, aquilo é uma ferramenta de gestão. Deixa aquilo espelhar teu negócio. E eu não sei ler balanço. Eu sei, é chato pra caramba. Mas vamos aprender a fazer isso aí. Fluxo de caixa financeiro, olhar pra frente. E você comentou da questão da solidão, né? Que não, o empreendedor ele não precisa estar sozinho na jornada, né? E se ele não tiver... a maior parte das pessoas que começam a empreender não tem um investimento, mas ela precisa estar nos lugares certos, conversando com as pessoas certas, tendo uma orientação. Por isso que eu acho que é importante a questão dela ter um mentor, que é uma pessoa em quem ela se espelha. E aí tinha um exercício que eu fazia muito, que era do tipo assim, quando eu tinha uma decisão para tomar, que eu estava sozinho, eu pensava sempre assim, cara, o que essa pessoa faria no meu lugar? Baseado... E eu não sei, eu gostaria de perguntar para ela o que ela faria, mas eu não tinha condição. E aí eu tentava me colocar com a cabeça dela para tomar essas decisões. Então acho que isso é importante. Mas é muito melhor quando ela tem pessoas próximas com quem ela pode, perguntar, né? Conviver. Mas para a gente chegar aqui no final e fechar aqui esse primeiro episódio, que foi muito legal, eu queria que vocês deixassem um recado, tá? Para quem está começando, para quem está pensando ainda em empreender, ou até para quem já está empreendendo há algum tempo e está meio que sem direção. Qual é o recado que vocês deixam para essa galera aí, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que por mim eu ficava aqui até... Vamos lá. O recado comece certo, entendeu? Vamos pensar já desde o início. É o nome da empresa, é o logo, é o estabelecimento, onde você vai colocar sua empresa, o endereço, né? Então, é o beabá do início, para não chegar lá na frente e falar, puxa, mas não tinha pensado nisso, na conta, enfim. Eu acho que é isso daí. Muito bom. E você, Jorge? Eu acho que uma coisa importante também, obedecendo esse início todo, é divulgar, cacareja seus sucessos, vibra com eles, mas partilhe seus fracassos com um grupo pequeno, que normalmente são pessoas mais experientes, não precisam ser mais velhas, mas partilhe seus fracassos, porque em algum momento da vida, eu me incluo nisso, a gente passa por aquela síndrome do impostor. Né, caramba, me enxergo num formato, mas eu tô errando pra caramba, entendeu? E isso faz mal. E quando a gente passa, eu soube que isso está virando até uma doença de verdade, de código de doença. Isso faz mal da pessoa quando erra e se sente, caramba, se souberem que eu tô errando assim desse jeito, o que vai acontecer? Isso é natural, isso é normal, não tem que ser divulgado para todo mundo. O Tom Jorge é um tom de humor, vou contar, até viagem, que eu me perdi sozinho em viagem mal planejada, entendeu? Até história para contar, fica gozado, mas foi um erro. Mas de ter esse grupo de
como você falou, de mentores, para poder partilhar os erros, entendeu? Isso é bom, a gente partilhar, em algum momento vai tomar um puxão de orelha e em outros pode falar, poxa vida, ninguém podia prever isso, não se sinta tão culpado. Deixa eu só fazer um adendo rapidinho. Quando você falou em grupo de mentores, eu diria nem só de grupo de mentores, eu diria realmente isso que a gente chama hoje de networking, né? O networking, ele é muito valioso, você não está ali, não é só venda o networking, entendeu? É aprendizado, é crescimento, é desenvolvimento, então também eu acho que isso é muito bom para o empreendedor. É a turma da rebelião. Encontrar os rebeldes para que a gente faça a rebelião aí, Exatamente. Rebelião do bem, né, para que a gente consiga transformar cada vez mais vidas. Bom, vamos chegando ao final aqui desse episódio número 0 aqui do nosso podcast, do Rebelião Empreendedora. Eu queria agradecer demais o papo. Eu tô aqui como um aprendiz, né, eu faço as perguntas, mas a ideia é que eu aprenda e que também a gente traga conhecimento para quem está ali do outro lado. Né? Cada um tem uma trajetória diferente, cada um tem uma história diferente. Eu acho que a gente não precisa ler só sobre o Barão de Mauá, a gente pode ver a história do Jorge, a história da Rosa, a história do Guilherme, do João, da Maria que está lá assistindo. Eu acho que todas essas histórias têm sempre algo a acrescentar e é justamente esse o objetivo que a gente tem aqui. Muito obrigado novamente e espero trazer aí cada vez mais rebeldes aqui para o nosso programa. Obrigada, Gui. Eu fiquei de verdade surpreso quando você chamou. Vocês são jovens, você e sua equipe são jovens, mas tem histórias muito interessantes para fazer. Eu fiquei surpreso e muito honrado de ter chamado aqui. E foi gostoso, viu? Não, assim, não tinha outra pessoa para chamar, eram vocês. Obrigado.